caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Maurício Henrique, Padre desta grande e bonita paróquia dedicada a Jesus Cristo ressuscitado, caríssimos irmãos diáconos, Manuel, Domingo, prezadas irmãs da vida consagrada, caríssimos seminaristas, ministros da Sagrada Comunhão, da Palavra, meus caros irmãos e irmãs aqui reunidos. Estamos vivendo alguns dos dias muito especiais por causa do Congresso Eucarístico Nacional, que hoje está se concluindo, mas também por causa da festa da Assunção de Nossa Senhora, que hoje estamos celebrando. E estamos bem no meio do ano jubilar da misericórdia. Entramos pela porta que é Cristo para mergulhar nesse sagrado coração de Jesus e beber daquela água e daquele sangue que saíram do costado de Jesus Cristo aberto pela lança. E a misericórdia nos envolve, nos abraça, nos perdoa, nos restaura, nos encaminha para uma novidade de vida possível. Hoje, tendo entrado pela Porta Santa, podemos entender como um novo começo para o adolescente que retoma o caminho para a maturidade com maior clareza, deixando para trás atitudes infantis e abraçando o caminho de discípulo de Jesus, que é enviado como missionário por ele. Um novo começo para os casais que, quem sabe, ficaram perdendo tempo, dedicando muito tempo a picuinhas, a briguinhas, a confusões, perdendo o melhor, perdendo o gosto de viver, de partilhar a vida, da vida de família, perdendo o melhor, perdendo a alegria de serem uma família como igreja, pequena igreja doméstica. Um novo começo para cada um de nós, um novo começo que aposta não somente na nossa capacidade, mas na graça, na misericórdia de Deus, que através de Jesus chega até nós, e especialmente neste ano jubilar, neste dia com abundância extraordinárias. Ainda temos nos olhos a beleza de ontem, lá no Maranhão, um dia belíssimo. Quem não teve a possibilidade de estar lá, espero que tenha acompanhado na televisão, em casa. E também temos no coração a comoção por tudo aquilo que vimos e ouvimos durante estes dias do Congresso Nacional da Eucaristia, Congresso Eucarístico Nacional. Eu cheguei na quarta-feira, ainda participei daquela liturgia com 1.000 crianças, recebendo Jesus pela primeira vez. Alguns estão aqui hoje, e depois, no dia seguinte, os jovens, e depois ontem, aquela beleza fora do comum, e depois o simpósio teológico, e depois o rosto das pessoas cheios de abertura para compreender mais este grande mistério que estamos vivendo. É um momento importante, sim, se pensarmos que este mundo moderno, o Brasil, mas também outros países, pretenderam crescer nas últimas décadas ignorando a Deus, rejeitando a religião, colocando de escanteio o Evangelho, até mesmo os 10 mandamentos. E o que é que nós estamos observando? É que está se expandindo cada vez mais uma vida desumana.
é feita de muita mentira, de muita violência, de muita roubalheira, de muita coisa que em nada serve ao bem das pessoas. E então este é o tempo para retornar a Deus, retornar a Jesus, retornar ao Evangelho. Quem pensou que a vida poderia ser mais ágil e poderia se conseguir um sucesso, um crescimento mais rapidamente, sem Deus e sem a religião, se equivocou. E este é o momento para retornar, para que nossa família, nossa cidade, todo o Brasil, o mundo inteiro possa experimentar uma nova etapa de paz, com a luz de Cristo e com a sabedoria que vem do Evangelho. E todos nós estamos convidados a sermos missionários. A insistência dos últimos papas e também nestes dias do Congresso Eucarístico Nacional sobre o espírito missionário, a nova evangelização, tem em vista exatamente esta qualidade de vida que pode ser superior na maneira de conviver, dentro de casa e na sociedade. Mas eu queria, então, entrar um pouco no tema de hoje, dizendo, quase como forma de introdução, nós amamos a Virgem Maria, porque ela está presente nos Evangelhos, da primeira página até a última. Desde o momento em que Deus envia o anjo Gabriel e anuncia que ela será a mãe de Jesus, o Filho de Deus, até quando ela se encontra aos pés da cruz e depois ainda no cenáculo para receber, junto com os apóstolos, o Espírito Santo, do qual ela já estava cheia, repleta, desde o momento da anunciação. Então, amamos a Virgem Maria e reconhecemos como a nossa mãe, a mãe de Deus e a nossa mãe querida, porque está no Evangelho. E quem neste mundo menospreza a Virgem Maria é porque não sabe ler o Evangelho que Deus nos deixou. Bem, hoje festejamos Maria levada aos céus em corpo e alma, entrando por primeira a participar da vida nova da ressurreição e indicando também qual é a nossa meta final nessa aventura terrena. Caminhamos, lutamos e trabalhamos, fazemos tantas coisas, mas qual é o ponto de chegada? O ponto de chegada é lá onde Maria já está, porque ela nos precedeu, junto de Deus, ao lado, como é que cantamos, à direita está a rainha, à direita de Deus, ao lado de Jesus, naquela vida definitiva para a qual nós todos estamos caminhando e para a qual ela nos antecedeu. Eu gostaria de recordar uma palavra de Paulo VI, que quando visitou a casa de Nazaré, lá na Terra Santa, nos anos 60, Papa Paulo VI ele disse: nós devemos entrar na escola de Maria para aprender dela coisas importantes para a nossa vida cristã. Eu gostaria de recordar alguns momentos do Evangelho dos quais podemos aprender de Maria, entrar nessa manhã, nessa escola, para dela aprender coisas que são de grande importância. A começar por aquele momento em que Deus tomou a iniciativa de renovar sua aliança, de criar uma aliança na qual não somente estabelecia um pacto dando normas e conselhos
enviando algum profeta, mas de chegar ele mesmo, ele em pessoa, diretamente, num contato direto conosco, através da encarnação. E ele enviou o anjo Gabriel, que fez aquela proposta, vocês sabem. E Maria poderia ter dito ao anjo: cai fora, não me perturbe. Imagina se ela estivesse com fone de ouvido e lá ouvindo um pagode desses assim, bem barulhento, cadê que o anjo conseguia chamar a atenção dela, pegando no ombro? Maria, não, cai fora. Nós não estaríamos aqui hoje, não teríamos tanta esperança no coração, não poderíamos compreender este grande mistério de Deus que se comunica conosco. Ela disse assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. E abraçou, preferiu o desígnio de Deus, a vontade do Pai, acima até mesmo daquilo que tinha planejado para a própria vida. Não é claro? E podemos entender como este sim é fundamental. Mas não somente o sim dela é o primeiro. Mas podemos recordar o sim de Jesus no jardim das oliveiras, suando sangue. Se for possível, faça de mim este cálice, Pai, porém não a minha, mas a tua vontade seja feita. A mesma atitude de Maria. Sim, faça-se segundo a tua vontade. E depois, quando lá no final do Evangelho, Jesus já ressuscitado encontra um grupo de apóstolos na praia e pergunta a Pedro, que estava sentado ao lado dele, dando assim com o cotovelo no ombro: Simão, mas você me ama mesmo mais do que estes outros? E Simão, podemos imaginar, atravessado de dor, porque tinha acabado de dizer que não conhecia Jesus, tinha renegado 3 vezes a Jesus. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Veja como o sim à vontade de Deus é que vai trazendo para dentro da história coisas grandiosas, que são obra dele, mas que se concretizam pelo nosso sim, pelo sim de Maria, de Jesus, de Simão Pedro. Eu quero recordar o sim da nossa mãe, quando ela engravidou e depois nós nascemos. Ela poderia ter dito: não quero esse filho, quero me perturbar, mas ela disse sim, e nós estamos aqui hoje. E o sim de quem casou, e disse sim à sua esposa, e disse sim diante de Deus a seu marido. Ele é o sim que hoje eu, bispo, e o padre Maurício, o Henrique e os outros, nós pronunciamos diante de Deus. Isso faz uma enorme diferença na nossa vida e na vida deste mundo. Então, qual é o aprendizado que podemos pegar desta história de Maria? O sim, o nosso sim, não um capricho, uma fantasia, mas ao teu desígnio, Senhor, para o verdadeiro bem deste mundo e da minha vida. Em segundo lugar, quero recordar o primeiro milagre de Jesus, contato com João em Caná da Galileia. Era um casamento, uma festa, de repente faltou o vinho. Vocês podem imaginar uma festa que teria durado uma semana, e lá no meio falta o vinho e acabou a festa. Um vexame tremendo. Bom, vocês sabem a história, mas eu quero dizer que aquela situação simboliza a vida de cada um de nós. Muitas coisas na nossa vida começam para ser uma festa, mas daí a pouco falta algo vem a faltar, e aquilo que deveria ser uma grande festa acaba sendo motivo de sofrimento, um vexame. Isso acontece com quem, por exemplo, com muito entusiasmo, entra no curso universitário, agora sim,
quinta cara e festeja o ingresso na universidade, daria um semestre, 2 para que porcaria. Acho que eu vou tentar outra coisa, porque ali não tem nada daquilo que eu esperava. Não acontece isso? Mas também quando alguém pega um trabalho novo, fala, agora sim, lá encontrei amigos, até na hora do almoço, o colega que emprestou a sua pimenta, aquilo que é esquecido e tal, ali que é uma maravilha. Não é como lá no antigo no trabalho, que daqui a pouco, lá, era tão bom lá onde eu trabalhava antes. Acontece isso ou não? Até mesmo na vida de família, uma nova família, tudo bonito, um novo apartamento, uma grande festa, a festa, e daqui a pouco parece que aquilo que deveria ser uma festa vira ao contrário. Mas o que é que aconteceu lá em Caná da Galileia? Jesus estava lá, e Maria estava lá. E Maria, aqui aprendemos ela, intercessora, medianeira. Ó Jesus, não tem mais vinho. E Jesus fez um milagre de transformar a água em vinho e tal. E a festa pôde continuar. Se eles não estivessem, a festa ia acabar em vexame e verdade. Mas por que Jesus e Maria estavam lá? No Evangelho está escrito, porque aquele casal tinha convidado Jesus e Maria para participarem de sua festa. O que aprendemos na história de Maria? Se nós, eu, você, convidamos a cada manhã Jesus e Maria para que participem do dia e das horas e das tarefas e das responsabilidades e das coisas que devemos fazer, e eles participam, como dizer, nos acompanham na nossa batalha cotidiana, poder ter certeza que a festa continua, que o vinho não vai faltar, que a alegria permanece. É que nós muitas vezes não convidamos eles para tomarem parte daquilo que vamos fazer. No final eu queria lembrar o Evangelho, a primeira leitura de hoje, do Apocalipse, fala da mulher grávida que está para dar à luz e o dragão que está pronto para devorar a criança logo que nasceu. Mas nada disso aconteceu. O dragão foi vencido. Jesus Cristo venceu o dragão. Já o venceu lá durante aquele jejum de 40 dias que nós recordamos no começo da quaresma. Mas já o venceu na cruz. E o dragão, ele vem ali para nos assustar, mas não tem o poder de vencer, a não ser que nós estejamos ali abrindo a porta para ele entrar. Se o dragão ganha na nossa vida, é porque nós abrimos para ele a nossa porta. Eu quero dizer, por exemplo, situações em que o dragão fica ganhando, mas poderia não ganhar. Eu penso, por exemplo, um adolescente lá dos seus 13, 14 anos, que já deu passos bonitos de empenho na escola, está planejando e já está pensando que quer fazer informática depois do segundo grau e tal, e de repente encontra um grupinho da mesada, da fumaça, como se diz, ele se enrola. É o dragão que está demorando a seriedade, a responsabilidade, a possibilidade de ele crescer e alcançar a verdadeira maturidade. É o dragão. Esse dragão ganha só se aquele rapaz e abrir a porta, porque ele está ligado a Jesus. Se ele frequenta a igreja, se ele está ali, digamos assim, atento à palavra, ali o dragão não tem nenhum poder sobre ele. Está claro o que eu estou falando? Como podemos aprender nesta escola? E também o casal que está ali, então, de repente, um homem está trabalhando e tem uma colega de trabalho que vai se insinuando e que parece que está
mais atenção do que a própria esposa, e depois convida para comer uma pizza em casa, e depois se embora. É o dragão que estaria tentando contra o bem daquele homem, o bem daquela família. Mas o dragão não tem nenhum poder se aquele homem reza com sua esposa todos os dias, se frequenta missas. Agora que eu estou falando ou não? O dragão, gente, foi vencido. Cabe a nós, mantendo a distância com a nossa oração, porque está com essa ligação que cultivamos cotidianamente com Jesus, com o seu Evangelho, com a Igreja Católica. Eu estou vendo que o tempo já passou demais, só quero lembrar uma palavra do Evangelho. Não podemos esquecer do Evangelho de hoje. Maria foi visitar Isabel. Duas coisas podemos aprender. Em primeiro lugar, esta sensibilidade da Virgem. Isabel era uma senhora de idade avançada, que de uma forma extraordinária, milagrosa, concebeu o filho Batista, João Batista. E ela foi lá para ajudá-la, um momento delicadíssimo da gravidez. Naquela época nem o SUS estava. Imagina então quanta dificuldade para uma senhora já de idade dar à luz. E ela lá foi, como dizer, uma atitude de verdadeira caridade, até da necessidade da sua parente. Mas também aconteceu uma outra coisa, uma explosão de festa. Eu posso imaginar Isabel encostada assim na porta de casa, avistando Maria chegando, e diz o Evangelho: o menino que estava no ventre dela, João Batista, pulou de alegria. Duas vezes usa essa palavra, pulou, que lembra Davi, que lá no Antigo Testamento pulava diante da Arca da Aliança. Maria é chamada da Arca da Aliança. E o menino pulou de alegria. Qual era a razão da alegria? Jesus, presente ali. Mas estava onde? Era visível? Não era visível. Apenas um pequeno sinal. Que sinal? A barriga de Maria um pouco crescida. Mas os olhos da fé permitiram a Isabel, ao João Batista, reconhecer esta presença divina. E na nossa casa, o Senhor ressuscitado, por acaso não está presente? É claro. E quando de manhã um volta da padaria com um pãozinho fresco e outro está lá tirando do fogão água, preparando café, e outro já está ali preparando a mesa, arrumando as talheres, etc. Ali também está presente Jesus. Não visível, como não era diretamente visível lá naquela situação que o Evangelho nos conta hoje. Este olhar da fé que pode dizer: tu, Senhor, estás aqui. E de novo aconteceria aquela explosão de alegria, de felicidade e que fala o Evangelho de hoje. O que é que nos impede de viver isso? Nada. Apenas uma atenção para levar a sério este dom que é Jesus na nossa vida. Eu quero terminar porque temos coisas ainda na nossa frente. Quiser uma palavra sobre a Semana da Família, que aqui está começando agora, por causa de uma semana de atraso, digamos assim, em relação ao resto do Brasil, por causa do Congresso. Eu queria dizer só uma palavra, retomando João Paulo II, o Papa da Família, hoje santo. Ele dizia assim: quando tem muita confusão, como nos dias de hoje, a respeito do amor, da família e tal, temos que retornar ao plano de Deus, ao desígnio dele. Qual é o plano de Deus? De homem e mulher Deus o criou, para que vivam no amor, para que se encontrem no amor. E depois o Papa diz assim: o modelo da família
é a própria Trindade. Porque na Trindade já tem o Pai, já tem o Filho, já tem o amor, que é o Espírito Santo. E então, qual é a característica da Santíssima Trindade que podemos imaginar? Um amor extraordinário. O Pai se doa totalmente ao Filho. O Filho se doa totalmente ao Pai. E o Espírito Santo é o próprio amor que corre de um ao outro, entre os dois. E então, qual é a característica então da vida da Trindade? É uma comunhão intensa, profunda, em que cada um tem a sua personalidade, Pai, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas uma unidade tão profunda que como um só é o único Deus. Uma unidade total. E essa comunhão acontece por quê? Pelo amor que se doa. E dentro da Trindade ainda, pegamos Jesus. Ele é amor que se doa. Se doa na cruz, se doa na Eucaristia. Isto é o meu corpo que eu dou a você. Então, se a Trindade é modelo para a família, quer dizer que a família vai dar certo se o homem se doa à sua esposa, se a mulher se doa ao seu marido, se os dois se doam aos filhos, até com sacrifício, como Jesus. Lembra? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo, como a igreja se entregou, deu sua vida por ela, na mesma linha, que é muito diferente de termino daquilo que nós estamos acostumados a dizer assim, no amor, nós vivemos de uma maneira grosseira, mas podemos aprender a viver por degraus, numa qualidade um pouquinho melhor. Em geral é assim, como os adolescentes, eu gosto de você e quero você para mim. É o nível mais primitivo. Mas se pode aprender a eu gosto de você, eu estou disposto a dar a minha vida pelo teu bem. Que diferença! Mas qual é o namorado que de 15, 16, 17 anos que vive assim, pensando que está disposto até um sacrifício porque quer não o próprio interesse de trazer, mas o bem da pessoa que ama? Nisto nós podemos aprender, podemos crescer e poderemos experimentar a vida do afeto na família como uma fonte inesgotável de realização humana e de felicidade. É o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, que nos pede às vezes de renunciar a algumas coisas, mas para poder abraçar o bem maior, a beleza da vida, a vida com todo o significado, com a verdadeira utilidade. É o que eu desejo de coração a cada um de vocês hoje, neste dia que é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.